Romanos, nós vamos comentar mais alguns versículos, mas vamos ler só o versículo 5 e o 6. Fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para onde? Para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Olha aqui, nós temos então, dois lados. Nós temos dentro de nós mesmos, na verdade, se fôssemos dividir, mas não tem como dividir, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, mas está tudo dentro de um pacote só. Está tudo dentro desse pacote aqui. E como é que nós vamos fazer para então equilibrar isso? Como que nós vamos viver então? Já diz uma frase, que entre a carne e o espírito, qual que vai vencer, pastor? Aquele que for mais bem alimentado. O que for mais bem alimentado vai vencer. Mas tem jeito de dar alimento para o espírito? Tem. Não é que se você comer muito, você está pecando. Até mesmo pode até pecar, porque tem um pecado da gula, um glutão, você comeu e está satisfeito, para por aí, não precisa comer mais, comeu, está satisfeito. Agora é pecado quando a gente já comeu, está satisfeito e a gente continua comendo. Mas o que nós queremos trazer à memória não é esse pecado, o pecado da gula. É a carne, que é a nossa natureza carnal, que todos nós carregamos ela. Se eu subjugá-la, se eu fazer ela morrer todos os dias, não der espaço para ela, por quê? Porque ela vai tentar aflorar todos os dias. Ela vai tentar, o velho homem, a velha natureza, a velha mulher, ela vai tentar vir à tona todos os dias. E eu então preciso subjugá-la. De que forma? Alimentando o meu espírito. Então, quando eu alimento o meu espírito, eu estou então tendo comunhão com Deus. E esta comunhão com Deus, a Bíblia chama ela, o próprio Romanos 8 aqui vai falar que aqueles que realmente obedecem a Deus, que andam no Espírito, são chamados filhos de Deus. Poxa vida, mas se eu ando na carne, é o contrário, eu deixo de ser filho. Então os filhos, eles são identificados por um caminhar guiados pelo Espírito. O filho não é guiado pela sua própria vontade, ele é guiado pela vontade do Pai que o enviou. Jesus falou isso. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quando ele então faz isso, ele abre mão da sua vontade, para que a vontade de Deus ela seja estabelecida. Então, eu e você estamos diante de um grande desafio. E talvez você poderia me perguntar assim: pastor, eu tento, mas não consigo. Eu tento, mas não consigo. Talvez essa seja aí a expressão de muitas pessoas. Eu até tento, mas eu não consigo. O que eu preciso fazer? Existe uma receita mágica? A gente gosta muito de receita, A gente gosta, hoje com a facilidade da internet, aí é muito fácil, eu quero criar alguma coisa aqui, eu vou lá logo, consulto lá, e está tudo ali nas nossas mãos, e a gente acha facilidade em fazer isso. Mas a receita para uma vida, do texto que nós lemos aqui, para ter uma vida no Espírito, mas o do Espírito traz vida e paz. Como que eu terei vida e paz? Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus também diz
né? Ele mesmo, ele é o príncipe da paz. E tem muita gente procurando paz em outros lugares. Só que a paz é o contrário do que o mundo às vezes acha. A paz não é uma ausência de guerra. Nós sempre viveremos em guerra. Sempre haverá desafios, lutas, né, situações adversas. Sempre haverá rumores de guerras, guerras por todos os lados. Mas, poxa vida, isso vai ter que acontecer? Vai. Sempre vai ter isso. Agora, a vida de paz não é uma ausência de guerra. A vida de paz é viver como uma pessoa. Jesus é uma pessoa, Ele é a paz. Se eu tenho Ele, eu tenho paz. No meio da guerra, no meio da confusão. Pastor, mas não seria loucura isso? Não, queridos. Nós vivemos num mundo, né, de guerra. Todos os dias. Nossa cidade aí, ó, olha para Murié. Olha para as notícias da nossa cidade. Ontem aí prenderam aqui, né, pertinho de Murié aí, né, um pessoal com quase 10 quilos aí de pasta, né, base para cocaína. Aqui em Patrocínio do Murié. Está do nosso lado, aqui nessa rua. Semana passada teve tiroteio, né, irmã Ruth? Aqui prenderam um cara, o policial paisano prendeu um cara, né, reconheceu ele que tinha roubado um malote aí, 20 ou 30 mil na cidade aí, não sei. Está do nosso lado. Agora, como que eu vou ter paz diante disso tudo? Como que eu vou viver diante de tudo isso que eu estou vendo? O próprio Romanos, né, ele vai nos dar algumas respostas. Esse texto de Romanos 8, ele é muito rico. Na verdade, a obra-prima das obras de Paulo é Romanos e Efésios. Esses dois livros são a obra-prima de Paulo. E para a gente entender então que a paz é uma pessoa, nós precisamos entender que no meio da luta vai ter, né, uma solução. Vou só trazer à memória algumas situações. Por exemplo, tem um relato na Bíblia de uma cura de uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Diz a palavra de Deus que ela gastou todos os seus recursos procurando a cura. Ela foi nos melhores hospitais, se fosse hoje, ela foi nos melhores médicos, ela fez os exames mais caros, ela procurou tudo o que podia e ela gastou tudo o que ela tinha procurando a cura para o seu problema. 12 anos, não é pouco. Você já pediu uma cura para Deus? Você já pediu algo para Deus durante 12 anos? Não é pouco tempo não, é muito tempo. Essa mulher ficou 12 anos procurando uma solução para o seu problema. Só que um dia ela ouviu falar de Jesus. A fama de Jesus, Edinho, estava correndo. Jesus estava operando milagres aqui, sinais ali, prodígios, maravilhas. A fama de Jesus. Mas só que pela fama dele, uma multidão ficava em volta dele, Paulo. Uma multidão estava cercando ele. É como Jesus andasse pela rua ali, tinha 100, 200, 300 pessoas atrás dele, querendo tocar nele, apertando ele, espremendo ele. Por quê? Porque todo mundo quer. Quem não quer ser curado? Quem não quer receber uma palavra do Filho de Deus, né, do próprio Deus encarnado? Está todo mundo ali, né, aonde ele está causando aquele alvoroço. E essa mulher olha e vê que ele está vindo na direção dela. Quando ele vem, mas tem uma multidão apertando ele, tem uma multidão à volta. E, né, essa ida dela para encontrar com Jesus não foi algo fácil. Ela planejou, ela falou: não, se eu conseguir pelo menos tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Eu não preciso nem parar ele, eu não preciso nem falar com ele, nem conversar com ele, eu não preciso que ele imponha as mãos sobre a minha cabeça, eu só preciso tocar na orla das vestes dele. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho certeza que eu serei curada. E assim ela fez.
ela esperou aquela multidão se aproximar e ela enfrentou. Você já tentou passar no meio de uma multidão? Você já foi, né, num show, num lugar, numa festa, né, que você tem que, né, passar no meio das pessoas, apertando, empurrar alguém, pisar no pé de alguém? Eu já fui em lugares assim. É difícil, né, você se aproximar. Lugares pequenos, né, antes, Muriaé acontecia muito, os lugares pequenos acontecia muito no comício, por exemplo, quando tinha política, né? Que para você chegar, aquela multidão, todo mundo. Hoje a internet, né? O Bolsonaro ganhou a eleição aí só com a internet, né? Foi fácil, porque, né, hoje a rede social tem um poder muito grande de penetração, né? Ela alcança lugares que talvez a presença física não alcança, né? Mas a multidão, essa mulher enfrenta a multidão. Mas ela tinha uma convicção de fé. E ela, Lara, ativou essa convicção de fé. Eu só preciso fazer isso. Por quê? Porque ela sabia que a cura é uma pessoa. A cura é Jesus. Se eu só tocar, e nós aprendemos aqui esses dias também, na escola do sobrenatural, que tudo é progressivo. As coisas são progressivas, né? Nós entendemos que Jesus, essa mulher precisou tocar nas vestes de Jesus, na orla de Jesus, ali para ser curada. Isso foi. Quando a gente vai ver Paulo, as pessoas, né, pegavam o lençol, pegava ali, né, as roupas de Paulo, levavam e colocavam sobre os doentes, e os doentes eram curados. Agora com Pedro o negócio já foi mais forte ainda. O Pedro só passava pela rua e a sombra dele curava. O negócio vai sendo progressivo, né? Vai sendo, né? Por quê? Porque essa é a presença de Deus. E aquela mulher então, ela é curada. Você imagine o que causou essa cura dessa mulher, o que desencadeou na vida dela. Porque não tem coisa pior, algo que tira mais a paz da gente do que a falta de saúde. Querido, ficar sem dinheiro é ruim. Você está sem nada no bolso é ruim. Agora fica sem saúde para você ver. Meu Deus, é terrível você não ter saúde. É terrível. Alguém aqui, né, algum dia, por exemplo, já pegou um filho ou um neto no colo, botou num carro e foi procurar um médico de madrugada, por exemplo, né? Alguém aí? De madrugada. A gente faz tudo, dá vida, né? Passa a noite em claro. A gente faz qualquer coisa. Por quê? Porque a gente está olhando ali aquela criança indefesa, a gente está vendo ali aquela febre que não baixa, aquela situação ali, aquele choro que não passa, e a gente fala assim, não, agora eu tenho que fazer qualquer coisa. E a gente tira forças da onde a gente não tem, né? Porque mulher, é Deus mesmo que fez isso, com certeza. Mulher, como as mulheres são fortes. Quer realmente provar a força de uma mulher? Pega uma mulher com uma criancinha pequena no colo para você ver. A mulher passa a noite em claro, o homem, no primeiro choro, o homem já capotou. O homem é muito fraco, rapaz. A criança fica doente, o homem fica doente junto. Mas misericórdia, rapaz. Parece que abaixa ali um espírito de sono nele, que, né, o negócio pega o homem, mas a mulher não, a mulher, Deus dá uma força para ela. É lógico, querido, isso vem, né, da nossa natureza criativa de Deus. Deus, ele é muito criativo ao criar, ele coloca isso na mulher, realmente, né, de proteção ali, né, de cuidado ali, de dar a vida. O homem, ele se preocupa mais talvez em trabalho, né, em prover a casa, né, em proteger a família, ali, né, de um malfeitor, de um ladrão, mas a mulher não. A mulher vence todo o cansaço para poder então encontrar a cura. E essa mulher encontrou a cura. Mas eu também quero lembrar de uma outra pessoa, para a gente depois voltar para o texto aqui. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus.
um homem muito abençoado por Deus, um homem muito usado por Deus. Deus usava aquele homem poderosamente para curar pessoas, para abrir trabalhos, para conquistar cidades, para ir em lugares que ninguém antes tinha chegado, para ganhar vidas. Aquele homem foi tremendamente usado. Mas, em certo momento, aquele homem precisou de uma cura. Ele precisou de uma cura. E diz o texto que ele foi para o Senhor por mais de uma vez e pediu ao Senhor a cura. Pediu a Deus, né, que ali colocasse sobre ele as mãos. Provavelmente esse problema do apóstolo não era um problema que o levaria para a morte, né? Porque senão, né, o texto destacaria. Então esse problema não era um problema que talvez, né, fosse algo urgente para que Deus operasse, porque se fosse, Deus tinha operado. Mas Deus deu uma resposta para o apóstolo Paulo. Todo mundo sabe qual que é a resposta, não é? O que Deus fala para ele? A minha graça te basta. Por quê? Porque o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na minha e na sua fraqueza. Quando a gente entende que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus, é aí que o poder de Deus, então, ele é colocado em ação. Porque se eu me acho autossuficiente, se eu me acho capaz o suficiente de tocar a minha vida sem Deus, a minha queda está muito próxima. Agora, quando eu entendo que eu preciso dele, que eu necessito dele, que ele é quem sustenta a minha vida, eu não vou largar ele por nada. Deus sabia disso, que o currículo do apóstolo era muito bom, que ele tinha tudo para se gabar. Era um homem muito sábio, era um homem de um conhecimento profundo, né? Era um homem de grandes revelações de Deus, de grandes operações de milagres. E Deus falou: eu não posso perder esse homem. Esse homem é precioso demais para mim. Eu não posso perder ele. Então eu tenho que manter ele juntinho de mim. E para que ele se mantenha perto, juntinho de mim, ele vai precisar aprender a depender de mim em todo o tempo. Lembra da conversão de Paulo, que ainda era Saulo? No caminho ali, né, para Damasco, quando Jesus aparece para ele, conversando com ele, uma luz muito forte, ele se prostra ali, fica cego. Jesus, nas palavras ali, fala assim: eu vou ensinar a ele o quanto ele precisa sofrer pelo meu nome. Eu vou ensinar a ele. E o apóstolo Paulo, ele passou por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, enfrentou tudo de mais adverso que pode acontecer. Mas é engraçado que nesses lugares onde ele enfrentava tudo isso, Deus salvava pessoas, Deus curava pessoas, Deus libertava pessoas, Deus operava na vida de pessoas. Pastor, mas você está me dizendo, né, que se eu me manter pertinho de Deus, colado com Deus, mesmo enfrentando as lutas, mesmo estando no meio da guerra, Deus pode me usar? Pode. Deus, ele ainda assim, ele te usa nesses lugares, no meio das perseguições, no meio das lutas, Deus, ele opera. Em uma das situações, o apóstolo Paulo estava numa viagem missionária, e ele e mais várias pessoas, outras pessoas num barco, e o barco foi acometido por uma grande tempestade, e tudo que tinha no barco se perdeu, e por final o barco também se perdeu. Mas Deus já tinha falado para o apóstolo: ninguém vai morrer, tudo vai se perder, mas eu vou livrar todos vocês da morte. E assim aconteceu. Quando aquela tempestade estava tomando ali o barco, o navio, eles ali apavorados, o capitão apavorado, não sabendo mais, o apóstolo falou: eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou que o barco vai se perder, tudo vai se perder, mas ninguém vai morrer. E assim aconteceu. Naufragaram,
mas eles conseguiram, estavam próximos à costa, eles conseguiram nadar, chegaram na costa, chegaram na praia e ninguém se perdeu. No meio da luta, no meio da adversidade, Deus está com você. Ah, pastor, mas é tão difícil a gente perceber Deus no meio da adversidade. É verdade, é mais difícil, porque no meio da tempestade, alguém aqui já enfrentou uma grande tempestade dirigindo um carro? Eu já enfrentei umas 3 tempestades dirigindo, nem na estrada. Aquela tempestade mesmo parece que está caindo, né? O céu mesmo, parece que está descendo tudo, né? Que o asfalto fica alagado, que o limpador não dá conta, né? Aquele lugar ali que você fala assim, agora é só a graça de Deus, agora é só Deus para me livrar. Eu caí uma vez, né? Que o vento era tão forte que o carro ficava fazendo assim, no meio da pista, a quase 10 km por hora, quase não conseguia andar, e o carro só balançava. O vento parecia que ia jogar o carro, de tão forte que era, e a chuva caindo. E isso foi mais de hora no meio da tempestade, até a tempestade passar. Mas Deus nos levou ao destino. Já dizem os grandes capitães de navio, que só existe uma maneira da gente vencer uma tempestade em alto mar. Só existe uma maneira. Muitos poderiam pensar assim, é só esperar a tempestade passar, é só lançar as âncoras do navio e esperar a tempestade cessar. Não, só existe uma maneira: você enfrentar ela. Você tem que passar por ela. Você então, né, coloca ali todas as forças dos motores e enfrenta a tempestade. No momento de adversidade, de luta, eu tenho que buscar força em Deus. Eu tenho que ser sustentado por Ele. Então eu preciso entender que Ele está comigo no meio das fraquezas. A palavra de Deus fala no próprio texto de Romanos, se a gente ler mais aí, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez essa palavra fosse difícil de ser interpretada para quem está passando por um dia de luto hoje, por exemplo. Como é que você fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus num dia de luto? E aí? Num dia difícil, de perda? Mas se a gente entender isso e receber no Espírito e andar no Espírito, a gente vai compreender que mesmo no momento de perda, no momento de morte, no momento de separação, Deus, Ele está agindo a nosso favor. Por que eu não consigo ver isso, pastor? Porque talvez eu ainda sou egoísta. Se eu for egoísta, eu quero que para sempre as pessoas fiquem do meu lado. Se eu for egoísta. Agora, se eu entender que tudo vem de Deus e tudo vai retornar para Ele, que as pessoas não são propriedade nossas, elas são de Deus. Quando uma pessoa partir, eu entendo, né, que ela está com o Senhor. Então eu descanso nisso, mesmo que talvez eu tenha saudade dessa pessoa. Saudade nós vamos ter, sentir a falta dessa pessoa nós vamos sentir, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o propósito dele. O texto conclui. Então nós não podemos alegar, querido, que Deus, Ele é ruim. Nós não temos esse direito de alegar que Deus é ruim. Deus nos dá oportunidades todos os dias. Se eu estou aqui é porque Deus me deu uma oportunidade. Na verdade, todos os dias Ele me dá a oportunidade. Todos os dias. Porque senão eu já teria sido consumido, porque sou um pecador. Mas por Deus me dar a oportunidade de fazer escolhas, porque aí eu tenho que fazer escolhas. Com Ele eu estou vivo, sem Ele eu estou morto. Na carne, como nós lemos, né, eu estou caminhando para a morte. No Espírito eu estou vivendo na vida
e na paz. Então eu caminho nessa direção todos os dias. Então, diante dessa oportunidade, dessa nova chance, nós entendemos que Deus, Ele é um Deus de generosidade. Ele é um Deus que nos dá oportunidades, um Deus bom e um Deus generoso. A própria palavra de Deus fala que eu e você agora, nós temos uma nova mente. A palavra de Deus fala que nós temos a mente de Cristo. Aquela mente antiga que pensava só em levar vantagem, que pensava que ninguém merecia, que os outros deveriam morrer. Essa mente, ela foi substituída. Nós temos a mente de Cristo agora. A mente de Cristo que não olha para as imperfeições, para o pecado, para o defeito das pessoas, mas a vê como possibilidades de atraí-la para a presença do Senhor. Nós olhamos para as pessoas e sempre pensamos assim: poxa vida, Deus tem uma grande obra para fazer na vida dessa pessoa. Deus tem uma obra tremenda para realizar na vida dessa pessoa. Então, eu preciso entender isso. Nós também somos cheios de sabedoria e prudência. Por que eu sou cheio de sabedoria e prudência? Se eu ando no Espírito, Altimar, eu tenho sabedoria e prudência para fazer boas escolhas, porque a sabedoria vem de Deus. O conhecimento, ele é adquirido aqui na terra. Eu posso me debruçar sobre os livros, né, e entender, né, para preparar essa mensagem aqui, eu peguei lá uns 4 ou 5 livros para ler, fora a Bíblia. Estava lendo uns 4 ou 5 livros. Isso é conhecimento. Agora a revelação vem de cima. A sabedoria vem de cima. Sem a sabedoria de Deus, eu faço péssimas escolhas. Eu saio ali e faço outras escolhas que não estão alinhadas com o propósito de Deus. Agora, com a sabedoria de Deus, eu sou ensinado e então caminho nessa verdade em todo o tempo. Eu também sou herdeiro das promessas de Deus. Entenda isso. Herdeiro das promessas de Deus. Se Jesus, Ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Se Jesus curou pessoas, eu também vou curar, né? Se Jesus, Ele foi sustentado por Deus, eu também serei sustentado por Deus. Se Deus, Ele proveu sobre a vida de todos os grandes homens que serviram ao Senhor, eu também vou ser provido todos os dias pelas mãos do Senhor. Por quê? Porque Deus não é ingrato. Deus não escolhe, não tem favoritos. Não. Deus chama todos de filhos e filhas. Todos nós somos iguais diante de Deus. A Bíblia fala, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas em Jesus, em Cristo, nós temos uma oportunidade. É uma nova chance. A nova aliança que foi inaugurada com Jesus. Ele te chama para andar na verdade. Ele te chama para andar na luz. Ele te chama, o Senhor está nos chamando, Ele está nos atraindo. Pastor, mas é assim? O texto de Romano fala que nós não sabemos nem orar. Depois você lê em casa o capítulo todo de Romanos, que fala que nós não sabemos nem orar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pede para gastar nos nossos prazeres. Então o que eu preciso até na hora de orar? Pedir o Espírito Santo para me ajudar até na oração. A Bíblia fala, o texto ali vai falar que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina até no momento de oração. Por quê? Porque eu quero para mim. Ah, não, tem que ser para mim. Se tem uma pessoa, né, que precisa ser abençoada hoje, a gente olha e fala, Deus, eu aqui, a gente quer, não é para a gente. Agora, né, Jesus passa a noite sem dormir para abençoar outras pessoas. Jesus não tem uma casa para morar porque Ele precisava abençoar outras pessoas. Jesus abre mão de toda a riqueza dos céus para viver uma vida simples aqui na terra, humilde aqui nessa terra, para enriquecer a outros. Se eu e você hoje estamos
nessa posição que nós estamos é porque nós somos enriquecidos por Deus. Pastor, mas a minha conta está furada, a minha conta está vazia. Ah, querido, eu falei só de uma coisinha aqui no início, de saúde. Só falei disso. Se você tem saúde, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Nelson Mandela, um homem que lutou pela liberdade do seu povo, passou 28 anos na prisão. Vocês imaginam o que é isso? Passar 28 anos numa cadeia. 28 anos preso. Mas ele não deixou de sonhar, Ezinho. Ele não parou de sonhar com a liberdade do seu povo. Ele não parou de lutar, mesmo lá dentro a voz dele ecoava. Ele escrevia, ele tinha a capacidade, a inteligência dele. Ele continuou lutando pelos direitos ali no país dele, na África do Sul. Ele saiu da cadeia. Aquele homem se candidatou a presidente da República, foi eleito presidente da África do Sul. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Um homem reconhecido por todas as autoridades no mundo inteiro, depois de passar 28 anos preso. Então, eu creio que aqui nenhum de nós passou isso tudo. Se alguém já foi preso um dia, eu nunca fui preso nem um dia, apesar de ter merecido levar umas cadeias, mas Deus me livrou de algumas, né? Aprontei algumas por aí, mas Deus me livrou, né, de algumas. Mas ninguém aqui passou isso tudo de tempo numa cadeia. Mas Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu quero te chamar a ficar de pé. Nós vamos orar mais uma vez. Entenda que a paz é uma pessoa, é Jesus. Entenda que só conseguiremos andar no Espírito, viver no Espírito, satisfazer o Senhor, obedecer o Senhor, se nós andamos com Jesus. Não tem outro jeito. Eu tenho que andar com Ele, estar coladinho com Ele todos os dias, ter um relacionamento com Ele todos os dias, mortificar a minha carne. Na minha força mesmo eu não consigo. Se eu tentar lutar contra a minha natureza carnal, terrena, com a minha inteligência, com a minha capacidade, eu vou cair, eu não vou suportar. Mas com o Senhor me ajudando todos os dias, com eu vivendo na dependência dEle, eu vou conseguir vencer os desafios. Se você quiser se aproximar do altar, eu já estou aqui. Não é vergonha, porque a Bíblia fala que o altar são os ninhos, a nossa morada. Eu e você precisamos todos os dias estar no altar do Senhor. Então, eu quero chamar o filho e a filha que deseja vir no altar do Senhor. Para quê? Senhor, eu quero andar contigo todos os dias. Eu quero viver uma vida sendo guiada pelo Espírito do Senhor todos os dias. Eu quero mortificar a minha carne todos os dias. Eu quero agradar ao Senhor em todo o tempo. Eu quero ser conduzido pelo Senhor, ó Deus, diante das lutas, das adversidades, do perigo, da espada, da fome, da nudez, de tudo isso que o mundo, ó Deus, me ataca todos os dias. Eu sei que é o Senhor que vai me sustentar. Eu sei que é o Senhor que vai me livrar de todas elas. Eu sei que é o Senhor que está com as tuas mãos sobre mim. Então vem para cá, vem para os ninhos do Senhor, vem para o altar do Senhor. É Ele que provê sobre a minha vida, sobre a sua vida. É Ele que pode reverter toda e qualquer situação. Pastor, eu não estou suportando mais a minha vida. Vem para a presença do Senhor, vem para o altar do Senhor. Pastor, eu preciso de uma cura. Deus, Ele tem cura para você nessa noite. Pastor, eu estou sonhando, com novos projetos. Eu tenho um sonho de ter um próprio negócio, de ser um empresário, de ser autônomo. Busque no Senhor a direção. Ele vai abrir as portas para você, Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar. A sabedoria vem dos céus. Não acredite na sabedoria humana, no conhecimento humano, mas creia que tudo vem de Deus, tudo vem dEle e é Ele que nos sustenta. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar
ó Deus, os meus irmãos e as minhas irmãs nas tuas mãos. Eles não estão confiados em mim, eles estão confiados no Senhor, Pai, porque eu não tenho nada para dar para eles, Senhor, mas eu sei que a vida que há em Cristo, ela pode mudar todo o curso da nossa história, ela pode reverter toda e qualquer situação adversa. E eu creio, Deus, que meus irmãos e as minhas irmãs vão testemunhar que foi o Senhor que inaugurou um novo tempo na vida deles. Foi o Senhor que virou chaves, Deus que abriu possibilidades, porque o Senhor é um Deus generoso, um Deus que não fica nos cobrando, não fica jogando na nossa cara a nossa fraqueza, mas é um Deus que nos ajuda nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. É um Deus que intercede por nós, um Deus que nos ajuda até mesmo a orar, a ter uma intimidade com o Senhor. Oh Espírito Santo, nós queremos ser guiados, ensinados pelo Senhor em todo o tempo. Nós queremos viver e andar para fazer a Tua vontade, Senhor, para satisfazer, ó Deus, o Senhor e mortificar a nossa carne. Meu Deus, meu Pai, nós queremos dizer aqui diante do altar do Senhor que somos dependentes de Ti. Quero que você repita isso comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Espírito Santo, me ajude. Deus, me dê possibilidades para que eu possa todos os dias fazer boas escolhas, andar na Tua presença, agradar ao Senhor, satisfazer o Senhor, andar e viver uma vida guiada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Deus abençoe.